Era a manhã de 15 de setembro de 2021 e Muhammad Al-Kindi encontrava-se à beira de um imenso desconhecido. Ao lado de sua equipe de exploração de cavernas, ele estava no meio do deserto do extremo leste do Iêmen, próximo à fronteira com Omã, uma região desolada, distante de qualquer cidade ou rodovia importante. Com o nascer do sol, eles observavam atentamente a imensa abertura na terra, com cerca de 30 metros de largura na superfície que se estendia profundamente a uma altura de... Bem, ninguém tinha certeza. A enorme fenda era o Poço de Baru, o local onde Muhammad e sua equipe se preparavam para uma tentativa sem precedentes de rapel até o fundo. Ninguém havia se aventurado antes. Em volta da equipe, uma grande multidão de moradores se reunia. No entanto, eles não eram meros espectadores curiosos. Enquanto a equipe montava seus equipamentos, os moradores suplicavam que não continuassem com a expedição. Alguns tremiam visivelmente de medo, e essa apreensão era compreensível. Para os habitantes locais, o Poço de Baru era conhecido por um nome completamente diferente, Poço do Inferno. E as lendas que envolviam esse apelido eram algo que eles levavam muito a sério. Na verdade, muitos acreditam que é um mau presságio sequer mencionar o poço. De acordo com os moradores locais, o poço é um local de desaparecimentos inexplicáveis, onde as pessoas parecem simplesmente evaporar no ar. Há quem acredite que objetos próximos ao buraco podem ser literalmente sugados em sua direção. Uma história que a equipe frequentemente ouviu dos locais envolvia um pastor que permitiu que seu bebê brincasse na área, apenas para descobrir que a criança havia desaparecido completamente, sem deixar nem mesmo um rastro na areia, onde poderia ter engatinhado em direção ao poço. Além disso, muitas testemunhas relataram avistamentos de animais estranhos nas proximidades do poço, incluindo criaturas aladas aterrorizantes, muito maiores do que os seres humanos. Outros notaram um cheiro fétido e quase insuportável emanando do poço, enquanto alguns afirmavam ter ouvido vozes estranhas e gritos vindos das profundezas. No entanto, o que causava ainda mais apreensão nas pessoas que observavam Muhammad e sua equipe se prepararem para descerem no poço era uma história que descrevia o que havia acontecido com outra pessoa que havia tentado tal proeza no passado. De acordo com os moradores locais, em uma época em que a região estava sofrendo com uma seca severa, os cidadãos decidiram amarrar uma corda em um homem e baixá-lo no poço, na esperança de encontrar água. Enquanto descia, o homem de repente começou a gritar de terror, o que levou aqueles na superfície a içá-lo imediatamente. Mas quando fizeram, a metade inferior do seu corpo estava faltando. Não surpreende, portanto, que alguns tenham suplicado a Muhammad e a sua equipe que reconsiderassem sua descida no poço. Embora possa parecer literalmente dramático, como muitas lendas urbanas que se constroem ao longo das gerações por meio de histórias exageradas, a concepção do Poço de Baru como o Poço do Inferno está profundamente enraizada no contexto religioso e histórico da região. Durante o século VII d.C., na época do profeta Muhammad, um escriba islâmico registrou as palavras do profeta em uma série de hadiths. Em um desses hadiths, Muhammad mencionou o Poço de Baru da seguinte maneira: a pior água na face da terra é a água em Wadi Baru, que é como gafanhotos em comparação com outras pragas. Ela jorra de manhã e seca à noite. De certa forma, as palavras de Maomé sobre o poço foram interpretadas de forma literal. Por outro lado, como muitas palavras proferidas por figuras religiosas, as declarações de Maomé sobre o Poço de Baru também poderiam ter sido interpretadas de maneira mais metafórica. Imagine o seguinte: para aqueles que vivem em um deserto, a ideia de um poço que produz água como gafanhotos teria sido praticamente a pior coisa imaginável.
Portanto, quando Muhammad afirmou que o poço de Baru tinha a pior água da face da terra, isso pode ser visto como uma metáfora para o pior lugar da terra. Concepções como essa serviram como base para a lenda do poço de Baru. No século XIII, um historiador muçulmano chamado Ibn al-Mujawir escreveu sobre a origem do poço de Baru. Ele atribuiu sua construção ao infame rei Shaddad bin Ad, que governou a Península Arábica após o dilúvio de Noé. Na tradição muçulmana, Shaddad é lembrado como um tirano e incrédulo, além de ser associado à construção da lendária cidade perdida de Irã. Irã é muitas vezes descrita como a Atlântida das Areias e acredita-se que tenha sido uma cidade próspera, agora enterrada sobre as dunas do deserto. De acordo com esse historiador, Shaddad chegou à região leste do Iêmen durante a expansão de seu reino e a encontrou desolada e sem água. Em resposta, ordenou que 2 gênios cativos sob o seu comando cavassem um grande sistema de poços e canais. Na tradição islâmica, os gênios são seres sobrenaturais criados por Deus a partir do fogo sem fumaça. Eles possuem a capacidade tanto para o bem quanto para o mal, frequentemente aparecendo para os seres humanos em formas variadas, como cobras, pássaros ou homens. Além disso, vivem em uma dimensão separada. Segundo a narrativa, foram esses seres sobrenaturais que Shaddad bin Ad supostamente forçou a construir o poço de Baru. Havia ainda um pouco mais nessa história. Depois de algum tempo, Shaddad bin Ad começou a enviar todos aqueles que precisavam ser presos para o poço, referindo-se tanto a seres humanos quanto a gênios malignos. A partir dessa narrativa, o poço de Baru se tornou conhecido em toda a região como uma prisão para gênios do mal, uma espécie de estação interdimensional entre o mundo dos humanos e o mundo sobrenatural dos gênios, onde eles poderiam ser mantidos presos. Essa área passou a ser chamada de Mugan al-Din, ou a Morada dos Gênios. Até o dia de hoje, um ditado local sobre o Poço de Baru o descreve como um lugar onde línguas extintas fervilham em noites frias, sugerindo que os gritos e vozes frequentemente ouvidos do poço são, na verdade, as vozes de gênios aprisionados há muito tempo. Com o passar dos anos, a concepção do Poço de Baru como uma prisão se expandiu, passando de uma prisão para gênios para uma espécie de purgatório para os condenados, sejam eles gênios ou humanos. Essa narrativa foi posteriormente ampliada no século XX por Shaikh Abbas-Zikimi, um respeitado estudioso islâmico e renomado intérprete de textos religiosos e antigas escrituras. Em uma de suas obras mais famosas, ele igualmente compartilha uma história surpreendente. Um dia, um homem veio à presença do santo profeta pálido e apavorado, relatando ter testemunhado um evento incrível que o deixou profundamente perturbado. Segundo ele, havia ido buscar água para a esposa doente. Quando encontrou um poço, o ambiente desolado e inóspito o deixou com medo. Prestes a encher a bolsa com água, ouviu o som de correntes e uma voz pedindo ajuda. Alguém morrendo de uma sede intensa. Quando olhou para cima, viu um homem pendurado em uma corrente que estava amarrada em seu pescoço. Confuso, ainda assim, concordou com seu pedido de água. Quando estendeu a mão para oferecê-la, a corrente foi subitamente puxada para cima e o homem se aproximou do sol escaldante. A história continua com o homem relatando que isso aconteceu por 3 vezes. Na terceira, totalmente aterrorizado, fugiu de lá. O sagrado profeta respondeu ao homem que o que viu no Poço de Baru era Caim, que assassinou sem piedade seu irmão Abel, e agora estava sendo punido. A partir de relatos como esse, a tradição local começou a ver o Poço de Baru como uma prisão dos espíritos das trevas e das almas dos infiéis.
Portanto, a ideia do Poço de Baru como um poço do inferno foi construída ao longo de séculos por meio de textos religiosos e relatos históricos. Não é surpreendente que Muhammad al-Kindi e sua equipe de exploração de cavernas tenham sido cercados por moradores locais, emitindo terríveis advertências enquanto se preparavam para descer. Na verdade, al-Kindi e sua equipe não foram nem mesmo o primeiro grupo moderno a tentar explorar as profundezas do local. Em 2013, um jornal dos Emirados Árabes Unidos relatou uma tentativa de pesquisa visual do Poço de Baru realizada pela empresa Desertline. De acordo com o artigo, um funcionário da empresa foi preso a um guindaste e baixado no poço, enquanto carregava uma câmera de vídeo. Surpreendentemente, apesar de haver luz suficiente vindo da superfície para presumivelmente gravar boas imagens, a câmera de vídeo registrou apenas um vídeo totalmente preto, sem nenhum conteúdo visível. Esse tipo de mau funcionamento de equipamento não é incomum em torno do poço. Cerca de 2 anos antes da tentativa de Muhammad al-Kindi e sua equipe, um canal local do YouTube teve uma ideia brilhante. Dado que parecia haver problemas sempre que uma pessoa era baixada no poço, eles decidiram tentar algo diferente: usar um drone. Os resultados dessa tentativa foram documentados em um vídeo e postado em seu canal no YouTube. Inicialmente, o drone desceu normalmente e uma visão do interior do poço começou a se tornar visível. No entanto, o drone de repente parou e começou a se mover de forma irregular. O piloto literalmente não conseguia controlá-lo. Quando finalmente conseguiu recuperar o drone, descobriu que sua câmera havia congelado apenas alguns segundos após a descida e não funcionava mais. Além disso, segundo eles, ruídos estranhos e perturbadores tornavam a situação ainda mais bizarra. O vídeo termina com os homens visivelmente perturbados e o apresentador informando que, na verdade, quem for até lá vai sentir medo. Algo semelhante a essas histórias aconteceria com al-Kindi e sua equipe quando tentassem descer ao poço. É intrigante que pouco antes dessa expedição, as autoridades iemitas parecessem distanciar-se de qualquer responsabilidade pelas possíveis consequências dessa tentativa. O diretor do Núcleo de Pesquisa Geológica e Recursos Minerais da região deu uma entrevista em que expressou ceticismo e afirmou que o poço era muito profundo e que eles nunca chegaram ao seu fundo. Além disso, o local apresentava pouco oxigênio e nenhuma ventilação. Com todo o peso das lendas e séculos de história sobre seus ombros, Muhammad al-Kindi tomou uma respiração profunda e começou sua descida no Poço de Baru, descendo de rapel por uma corda presa à superfície. No entanto, de repente, sem aviso, houve um puxão forte na corda e al-Kindi parou abruptamente de se mover. O homem estava lá, pendurado, sozinho no escuro, no Poço do Inferno. Após alguns momentos de suspense, Muhammad al-Kindi percebeu que o problema era bem simples. Sua corda não era longa o suficiente. Ela tinha chegado ao fim sem alcançar o fundo do poço. Com calma, ele usou seu walkie-talkie para pedir que lhe enviassem uma corda mais longa. Quando a corda foi entregue, ele continuou sua descida, indo mais fundo do que qualquer outra pessoa já havia ido. E, finalmente, alcançou o fundo do poço. Nesse momento, nenhum incidente sobrenatural ou ameaça ocorreu. Seu corpo não foi cortado, as paredes não se fecharam sobre ele. Ele não foi atacado por espíritos malignos, nem desapareceu em outra dimensão. Em vez disso, ele encontrou-se no chão de uma caverna que parecia ser bastante comum. A caverna estava repleta de belos depósitos de cavernas, incluindo estalactites e estalagmites que alcançavam até 9 metros de altura, bem como um incrível depósito de pérolas de caverna. Havia também diversos animais, como pássaros, besouros, sapos, lagartos e uma colônia de cobras estranhamente translúcidas. Das paredes da caverna escorriam cachoeiras reluzentes de água límpida.
Longe de ser aterrorizante, a cena era bastante espetacular. Ele e sua equipe passaram a maior parte de 5 ou 6 horas explorando a caverna, tirando fotos surpreendentes do interior do poço. Embora tenha havido um odor desagradável, este provinha de carcaças de animais em decomposição. Antes de retornar à superfície, a equipe coletou amostras de água, rochas e solos, e também de alguns animais mortos, com a intenção de analisá-los antes de publicar um relatório completo sobre o que encontraram logo depois. Quando eles saíram do poço, os moradores que esperavam na superfície ficaram atordoados e bombardearam a equipe de perguntas, que os exploradores responderam pacientemente, até mostrando à multidão as suas fotos e amostras. Muhammad Al-Kindi estava finalmente convencido de que sua expedição havia dissipado séculos de lendas em uma única tarde. E ele acreditava que tinha mudado a opinião das pessoas sobre o Poço de Baru. No entanto, mesmo após a exploração, ainda haviam perguntas sem respostas. Para alguns, haviam detalhes a serem preenchidos que deixavam o mistério vivo. Uma das perguntas sem resposta era por que a equipe não encontrou restos humanos no poço, ao lado dos animais. A explicação mais frequentemente dada para os numerosos desaparecimentos estranhos ao redor do poço era de que as pessoas simplesmente haviam caído. No entanto, a ausência de ossos humanos levantava dúvidas sobre essa explicação, já que os ossos deveriam ter permanecido no local. Além disso, nas semanas e meses que se seguiram à exploração do poço pela equipe, o relatório prometido sobre as amostras coletadas nunca foi divulgado. Isso deixou uma lacuna de informações e contribuiu para manter o mistério do Poço de Baru ainda vivo. Aqueles com uma conexão mais profunda com a história religiosa do poço foram ainda mais longe em suas reflexões. Primeiramente, eles questionaram a razão pela qual havia uma abundância de cobras no local. Se considerarmos que os gênios são frequentemente associados a manifestações com cobras em nosso mundo, a presença significativa delas poderia, na verdade, indicar que o poço é a morada dos gênios e não o contrário. Além disso, se o Poço de Baru fosse de fato uma espécie de portal para outra dimensão, não seria plausível que esse portal se abrisse e fechasse intermitentemente, tornando-o invisível em determinados momentos para os olhos humanos. Outra questão a ser considerada está relacionada às palavras originais de Maomé, quando ele descreveu o Poço de Baru como a pior água na face da terra. Será possível que tenhamos interpretado erroneamente o significado dessa metáfora ao longo do tempo? No final do século XX, não havia uma equipe de viajantes mais renomada do que Theodore e Mabel Bent. Ao longo de 15 anos, eles documentaram suas aventuras. Em 1893, empreenderam sua jornada mais ousada, explorando as profundezas do Iêmen, uma região praticamente desconhecida dos europeus naquela época. Durante essas viagens, eles se aproximaram da área que abrigava o Poço de Baru. Eles haviam sido informados de que o poço ficava em um deserto árido e um vale sombrio. No entanto, havia outra característica ainda mais sinistra sobre o local. Eles o descreviam como o maior vulcão do mundo e afirmavam que ele lançava enormes massas de fogo, com um estrondo ensurdecedor audível a quilômetros de distância. Infelizmente para os Bents, naquela época, a área que abrigava o Poço de Baru fazia parte do Império Otomano e, portanto, estava fora dos limites para exploradores britânicos como eles. Eles foram obrigados a retornar para casa sem nunca explorar o suposto grande vulcão. Ao ler seus relatos hoje, pode-se questionar se isso foi simplesmente um caso de criação de mitos ou poderia a área realmente abrigar um super vulcão adormecido. Nos tempos modernos, uma coisa é certa: a área ao redor do Poço de Baru é uma das fronteiras tectônicas mais ativas em qualquer lugar do mundo. Na verdade, grande parte da costa do Iêmen foi criada por fluxos de lavas ao longo da história da região. Houve relatos de uma erupção na área do Poço de Baru no século X,
bem como relatos de que um vulcão ainda estava fumegando em 1813. Será que é realmente possível que, em meio a toda essa atividade vulcânica, exista um supervulcão adormecido que poderia um dia entrar em erupção? Talvez seja isso que Maomé realmente quis dizer quando disse que o Poço de Baru tinha a pior água da face da Terra. A pior água poderia ser uma metáfora para uma erupção vulcânica que literalmente devastaria a Terra. Portanto, o Poço de Baru pode de fato ter sido um poço do inferno, ou seja, um supervulcão, que representaria uma ameaça catastrófica para o mundo. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, clique no botão de curtir. Clique em se inscrever e ative o sino de notificações para mais vídeos de lugares incríveis como esse.